Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre interface gráfica. Nessa aula a gente vai aprender como adicionar uma imagem no fundo da nossa janela, tá bom? Na aula passada a gente aprendeu sobre botões e a gente aprendeu a trabalhar com imagem, aprendemos a adicionar uma imagem no botão. Mas caso você não tenha assistido a aula passada, para que a gente possa trabalhar com o botão, é necessário que você faça a instalação do Pillow, ok? Então, porque a gente vai precisar dessa biblioteca para poder realizar o processamento de imagem, tá? Então, instale aí, tá? É só você abrir o seu terminal. Se você, como eu, gosta de instalar no ambiente virtual, ative o seu ambiente virtual. Se você falar, Jéssica, eu não tenho um ambiente virtual, então é porque você instala na máquina. Então, pegue aqui o pip install Pillow e coloque para instalar, tá bom? No meu caso, ele já está instalado. No seu caso, se você acompanhou a aula passada, ele também já está, você já fez essa parte, você já instalou, tá bom? Isso é para só mesmo para quem não está acompanhando, ok? E chegou aqui nesse momento aqui da aula. Bem, bora lá. Dito isso, nós vamos importar as bibliotecas que nós vamos precisar, tá bom? Então, eu vou importar, tá? Da biblioteca Tkit, eu vou importar todas as classes, ok? Então, eu estou importando todas as funções e classes do módulo Tkit, que é usado para nós podermos criar a nossa interface gráfica, ok? Então, eu vou agora importar, tá bom? Do módulo Pio, eu vou importar as classes imagem, TK e imagem. E nós já vamos ver o porquê, tá bom? Então, nós vamos usar essas classes para que a gente possa carregar e manipular as nossas imagens. Dito isso, eu vou inicializar agora a nossa janela. E como é que nós inicializa a janela principal na nossa aplicação? Bem, é só a gente vir aqui e instanciar o TK, tá bom? Então, quando nós instanciamos o nosso TK, nós estamos inicializando a nossa janela principal. Então, eu vou instanciar o nosso TK, atribuindo ele para dentro de uma variável chamada janela. Lembrando que essa variável pode ser qualquer variável, né? Na documentação você vai encontrar como root, ok? Mas aqui você fica à vontade para dar o nome que você quiser. E eu estou dando o nome me diz janela. Dito isso, eu vou definir um tamanho para a nossa janela, tá bom? Então, eu vou chegar aqui e vou falar que janela.geometry. Eu vou definir que o tamanho da nossa janela vai ser 520 pixels de largura e 300 pixels de altura, tá bom? E aí eu vou definir um título para nossa janela, tá? Então, eu vou chegar aqui e falar que janela.title. Qual vai ser o título da nossa janela? Eu vou colocar aqui interface gráfica, tá? Gráfica. Não estou no momento com nenhuma criatividade aqui para poder criar um nome, tá? Para nossa janela, mas fique à vontade para dar o nome que você quiser. Dito isso, agora vamos trabalhar com a imagem, tá? Bem, se você assistiu a aula passada dos botões, você já sabe qual é o passo a passo para lidar com a imagem. Mas caso você não passou pela aula passada, bora lá. Eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar caminho imagem. É onde eu vou atribuir para dentro dele o carregamento da nossa imagem, tá bom? Então, eu vou chegar aqui e falar para ele que eu tenho aqui, ó, eu não importei essa classe, então, image.open. Ele fica responsável por carregar a nossa imagem. Eu tenho aqui uma imagem chamada fundo.jpg, a extensão é JPG, que eu abaixei da internet. Fique à vontade para pegar a imagem que você quiser para colocar no fundo do seu, tá? E é essa imagem que eu vou trabalhar. Eu vou passar aqui o nome da minha imagem, fundo.jpg.
Eu estou passando já o nome aqui, gente, porque a minha imagem está no mesmo local aonde está o meu código, tá bom? Mas caso a sua imagem ela não esteja no mesmo local, você vai precisar passar o caminho, tá bom? Por exemplo, suponhamos que a minha imagem, ela não, suponhamos que o meu código, né, não estivesse aqui, ok? A imagem estivesse aqui, mas o meu código não. Eu viria aqui, tá? Opa. Copiaria o caminho. Não esqueça de colocar 2 barras, tá? E colocaria aqui o nome da minha imagem. Então, eu teria que passar todo o caminho até onde estaria a imagem, tá bom? No meu caso, né, eu não preciso passar o caminho, porque a minha imagem está no mesmo local onde está o meu arquivo que eu estou programando, tá? Então, dito isso, eu estou carregando a nossa imagem e eu vou agora redimensionar a nossa imagem para que ela fique de 520, tipo 300, que foi o tamanho da minha tela, ok? Para que ela possa caber ali na nossa janela bonitinho, certinho, tá bom? E aí, vamos lá, eu vou criar aqui uma variável chamada imagem redimensionada e eu vou atribuir para dentro dela o que? O caminho da nossa imagem, ponto resizing. Então, eu vou redimensionar a nossa imagem, tá? E eu vou redimensionar por qual tamanho? Eu vou redimensionar por 520 por 300, tá? E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar a imagem ponto já, o que esse carinha ele faz? Ele vai manter a alta qualidade da nossa imagem, tá bom? Então, é somente isso. Depois que eu redimensionei a minha imagem para ela ter 520 por 300 pixels, né, para caber ali na nossa janela, o que eu vou fazer? Eu vou converter a nossa imagem redimensionada para o objeto fotoimagem que o Tequite, ele reconhece, ele pode usar, tá bom? Então, na verdade, eu vou vir aqui e vou criar uma variável chamada imagem de fundo. E eu vou vir aqui e olha aqui o outro carinha que nós importamos. Aqui, ó, tá vendo? Eu vou vir aqui e vou falar assim, olha, foto, imagem. E aqui eu passo a nossa imagem redimensionada, tá bom? O que eu estou fazendo, gente, eu estou convertendo a imagem para que para um formato que o Tequite aí, tá bom? Ele possa reconhecer, para que a gente possa utilizar a nossa imagem. Pronto. Dito isso, agora eu vou somente criar um label com a imagem redimensionada e posicioná-la lá na nossa janela, tá bom? Como é que a gente faz isso? Vou criar aqui ó, uma variável chamada label, imagem de fundo. E eu vou vir aqui, como é que a gente cria um label? Chamando label, ok? E aqui eu vou dizer qual é a janela que a gente vai adicionar esse label, tá bom? Então, é na nossa janela principal. E o que eu vou adicionar nesse meu label? Ué, a imagem, tá bom? Então, é a imagem de fundo. É o que nós queremos, tá? Então, eu estou criando ali um label com a imagem redimensionada e posicionando ela no que na nossa janela, tá? Só que lembra, para a gente poder ter ela na nossa janela, a gente tem que chamá-la, né? Então, nós vamos posicionar o nosso label de imagem, tá bom? Então, o label, ela é nossa imagem. E eu vou fazer o quê? Vou vir aqui e falar assim, ó, prensa, tá bom? Então, eu estou posicionando o nosso label da nossa imagem de... Vamos lá. Peraí, gente. Se eu primeiro escrever aqui, depois eu explico aqui, tá? Rel 21, Rel 21 também. Pronto. Então, bora lá. Eu estou aqui nessa parte posicionando o nosso label da nossa imagem no topo da janela, ocupando toda a área disponível, tá bom? É isso que eu estou fazendo. E agora eu posso vir aqui e falar, olha, janela ponto main loop, tá?
que eu já expliquei o que essa janela main loop ele faz. Ele vai manter a nossa janela em um loop infinito, quer dizer, vai manter a nossa janela aberta até que a gente encerra ela, tá bom? Então, é isso que esse carinha faz. Então, bora rodar aqui. E eu escrevi alguma coisa errada, então. Fompil, import. Aqui é com letra minúscula, o K. Prontinho, então a gente já pode ver que a gente tem a nossa imagem. E quer ver como é que nós temos a nossa imagem? Que se eu crescer ela aqui, ó, ou a janela, a gente pede o tamanho da nossa imagem, porque a gente redimensionou a nossa imagem para o mesmo tamanho da nossa janela, tá bom? Então a gente poderia vir aqui, só para deixar agora bonitinho, né? Que agora a gente tem uma janela com uma imagem de fundo, né? Então nós temos uma coisa agora mais bonitinho. Então vamos adicionar um texto sobre a nossa imagem. Então vamos colocar aqui, ó, texto 1, vai receber o nosso label, que eu vou de label na nossa janela principal. E eu vou colocar aqui um texto sobre a imagem de fundo. Vou colocar aqui uma fonte, tá? Então, eu posso vir aqui no meu arquivo que tem de fonte, pegar aqui qualquer fonte, tá? Só pra gente testar. Vamos pegar esse aqui. Então, aqui eu tenho a fonte que queremos. O tamanho, vou colocar 16 e eu vou colocar negrito. Opa, opa. E pra gente ver que realmente tem algo ali, eu vou colocar aqui uma cor. É um azul clarinho, tá? Só isso que eu tô fazendo. Eu vou vir aqui, texto 1, ponto, back. Vou dar aqui um page de 20. Vamos rodar. Então, temos aqui, ó, nós temos a nossa imagem de fundo, temos o nosso texto com a fonte lá que eu peguei e com uma cor de fundo aqui para o nosso texto, tá? Então, tá aí, né, como adicionar, né, como colocar uma imagem no fundo da nossa janela, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até mais, gente!